Você acredita que na hora da morte, figuras espirituais vêm buscar a alma da pessoa? E a Bíblia? O que a Bíblia diz sobre isso para nós cristãos? Nesse corte de podcast com a pastora Daniele Zanelato, ela vai contar algumas experiências a respeito disso. Aí temos pelo menos uns 5 casos. Fica até o final e assiste comigo, curte o vídeo. E os créditos vão para @podcastnecessário. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Assiste comigo até o final. William, teve tem um rapaz da igreja que o pai dele faleceu de câncer. Olha só, ele falou assim pra mim: pastora, será que você acha que é possível, assim, um pouco antes da morte, o anjo descer, sei lá, alguma coisa assim? Eu falei: por quê? Aconteceu um fato com meu pai. O médico deu o estado paliativo, qualquer momento ia morrer. E disse que ele não abriu o olho, porque já estava inconsciente, aquela coisa toda. Diz que de madrugada, do nada, ele fez assim, ó. Ele abriu. E ele não conseguia falar, muito fraco. Ele abriu a boca e tentou falar. A filha dele levanta e fala: pai, tá tudo bem? E ele olhava pra filha bem assim, com aquele olhar, e olhava pro lado. Olhava pra filha. Ele cristão, né? É como se ele quisesse falar alguma coisa pra filha. Segundos depois, ele partiu. Aí o filho ficou com essa dúvida: será que ele viu alguma coisa? Eu falei: cara, eu não duvido. Eu não duvido. Eu não duvido que ele viu o anjo descendo para recolher. Eu não duvido, porque o que você tá me falando aqui faz todo sentido com o contexto do que aconteceu. Ele abriu o olho, não estava abrindo o olho, mas de repente abre o olho assustado. Tenta bocejar, não tinha força. Ele tenta se comunicar com o olhar. Olha pro lado, tenta se comunicar com a tua irmã. Segundos depois, ele deu aquele suspiro e partiu. E daí ele falou assim: meu Deus do céu. Eu falei: isso é muito forte, mas muito forte. Falando isso aqui, eu lembrei de um fato. Isso aqui é muito forte. Uma colega da Deus e Amor, ela já partiu já para a eternidade. Ela era uma mulher de muita oração. As pessoas, eu não sei hoje como é que é Deus e Amor, mas antes eles tinham o hábito de dobrar o joelho e ficar horas de joelhos dobrados, né? E eu tinha uma amizade muito grande com ela. Eu era jovem ainda. E ela pregava muito para uma pessoa, um membro da família. E esse menino chegou até a aceitar Jesus lá no CEIM, na época que o Josias fazia o evento e tal, mas depois não conseguiu sair porque ele era muito aprisionado nas drogas, etc, etc. Em resumo, ela tinha muito medo que ele morresse. Porque ela falava assim, que ela tinha convicção que se ele se convertesse, ele ia ser um grande pregador. Ela falou assim: eu já vi ele pregando. E vai ser com muita autoridade. Em resumo, William, ele infelizmente ele não permaneceu na igreja e ele foi morto pelo melhor amigo. Começaram a usar droga, e quando a pessoa começa a usar a droga, começa a ver um monte de coisa que não existe, né? Começa a ter alucinação e do nada ele pega a arma e começa a atirar no melhor amigo. Esse rapaz, o amigo dele, o melhor amigo dele, começa a atirar nele. Ele sai correndo, gritando. Isso não era muito tarde, era tipo 9 horas da noite. Ela tinha acabado de jantar, ela estava sentada assim na varandinha de casa. E ela ouviu os tiros e ouviu o grito dele. De longe ela reconheceu a voz dele. Ela sai correndo. Quando ela corre, ela olha assim na esquina, ela vê. Quando ele cai. Quando ela sai correndo, olha como que é as coisas. O amigo, por mais que estava drogado, chapado, quando matou o rapaz, ele leva um susto. Ele fica desesperado e some. Esse rapaz, agonizando, ela vira ele de barriga para cima. E ela fala assim: fulano, olha para mim. Eu falei: aceita Jesus. E ela começa a chorar. E ele agonizando ali. De repente, ele faz assim, ó. Olha pro lado. E ele agonizando, ele faz assim... como se ele não quisesse, sabe, não quisesse. Ela ficou desesperada e ela começou a clamar e acabou. E ela disse pra mim assim, eu falei assim, ela se sentiu derrotada, né? E na época eu conversei com ela, eu falei pra ela: não tem nada a ver com você, foi uma escolha dele. Foi uma escolha dele. E anos mais tarde, essa situação que eu cheguei depois, né? Eu cheguei lá, já estava morto, enfim, já estava tampado, mas serviu para mim de experiência.
Por quê? O meu avô, o paterno, ele era um cara assim bem sucedido, sabe? Ele foi um cara, sempre foi um cara muito estruturado. Só que uma vida de prostituição muito pesada. E quando ele veio, aposentou, ele veio morar pro Brasil, que ele trabalhava no Paraguai, numa madeireira de lá, ele continuava essa vida de prostituição muito pesada. Só que quando ele adoece, William, ele tenta reparar isso. Ele começa a ir em todas as missas, ele começa a fazer... não vou nem citar detalhes, porque tem muita gente que não sabe algumas coisas. Ele ficava na porta da missa ali, dando um presente, enfim. Só que a mente dele começou a ficar perturbada. Porque os demônios que escravizavam ele ali, agora que ele estava fragilizado, estavam começando a deixar ele meio louco, meio perturbado. E nessa época, quando a gente se converte, minha mãe se converteu, eu me converti e a gente começou a pregar para ele, né, o evangelho. Só que ele era um cara católico, roxo, e a gente respeitava. Só que a gente falava muito de Deus, e como ele morava atrás da Assembleia de Deus, todo culto, ele sentava na área da casa para ouvir louvores, que ele falava que aqueles louvores deixavam ele dormir em paz. Tá, mais tarde a doença dele começa a agravar, só que ele tá lúcido, ele não tá mais com aquelas perturbações. Ele começa a agravar a doença dele e ele começa a ficar mais acamado. Quando ele começa a ficar mais acamado, o médico falou para ele assim, falou para a família assim, olha, infelizmente não vai durar muito tempo. Em resumo, quando o médico dá tempo de vida só para ele, a minha mãe vai lá para ajudar junto com a minha tia para cuidar dele. No dia que ele morre, ele começa a ter visões. O médico falou, ele não ia durar muito tempo, mas a gente achou que ia durar, um ano, 2 anos. Né? Ele começa a ter visões. Ele chama minha mãe porque sabia que ela era evangélica, e fala assim para minha mãe, Joselma, tem um homem aqui no meu quarto e ele quer me levar. E eu falei para ele que eu não quero ir com ele. E a minha mãe começa a falar do amor de Jesus para ele. Só que ao mesmo tempo que ele queria o socorro, ele não queria ouvir o que a minha mãe tinha para falar da palavra. Porque é uma guerra espiritual. Imagina um demônio estar escravizando você a vida toda. Em resumo, William, não demorou minutos. Ele começa a gritar desesperadamente. Só que ninguém nunca imaginou que ele fosse morrer. Ele começa a gritar aí falando assim, meu Deus! Pelo amor de Deus, não, eu não quero ir com ele. Eu me arrepia tudo. Eu não quero. E ele estendia o braço para um outro lado. E ele meio que se defendia do lado que ele não queria ir. E ele começa a gritar desesperadamente para um cara, para um senhor, um idoso, que estava totalmente fragilizado, que não tinha nem ter toda aquela força para gritar. A minha mãe pega a Bíblia e começa o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E quanto mais a minha mãe falava, mais ele gritava e dizia, pelo amor de Deus, eu não quero, Senhor, Jesus. Ele gritava tão alto que a vizinha da frente veio lá ver o que estava acontecendo. A minha mãe chama o SAMU, porque falou assim, vamos chamar o médico. Quando o SAMU está a caminho, ele apaga. Ele morre. Você tá entendendo? Então eu falo uma coisa, William. As pessoas brincam com Deus. Deus não é brinquedo. As pessoas não querem saber de ter um compromisso com Deus. Eles querem ter compromisso com as coisas desse mundo. Sim, porque as pessoas que querem o reconhecimento, elas sempre vão buscar o reconhecimento do mundo, porque Jesus não oferece isso dentro da igreja. Não oferece. Se você quiser ficar famoso e depender da igreja, você pode até ficar famoso, mas você vai ficar um famoso que vai se perder lá na frente, porque não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós fomos chamados, pastora, mas a senhora é conhecida, mas nós fomos chamados para fazer o nome de Jesus ser conhecido. A partir do momento que eu inverter esses polos, eu tô ferrada. Então, coisas que a gente vê por aí, amanhã pode ser eu, pode ser você, porque a Bíblia não nos oferece isso. Só que as pessoas não querem isso.
As pessoas, elas querem reconhecimento. E o que acontece, William? Mais do que nunca, está muito evidente que Jesus está às portas. E as pessoas, elas não acreditam no sobrenatural. Elas não acreditam em nada. Não acreditam em demônio, não acreditam em anjos, sabe? Mas existe. E daqui para frente, tá? De 2026 para frente, vai ficar muito mais evidente isso. E o Senhor, ele tá... O dono da seara, a Bíblia diz isso, né? Que ele que vai separar o joio do trigo, né? E já começou. Já começou. E ele vai separar, porque é necessário. É necessário por quê? Para Jesus vir buscar a sua igreja. O movimento já começou e começou forte. É interessantíssimo esse assunto, dá pano pra manga pra gente falar muito, porque você falando, eu me lembrei pelo menos de 2 histórias, né? O meu pai, já contei isso, ele tinha muito medo de morrer. Cristão, sabia pra onde ia, mas não queria morrer, como muita gente, né? Meu pai tinha medo de tomar uma injeção, minha mãe diz. Ele tinha medo das coisas. E no dia que ele foi partir, que deu o ataque cardíaco aqui fulminante nele, ele se vestiu, ele ligou pro SAMU, ele acalmou minha mãe, falou pra minha mãe que era um infarto, que ia dar tudo certo. Que coisa. A minha mãe saiu lá na rua gritando, chamar o vizinho. Quando ela voltou, ela conta isso até hoje e chora. Isso é uma coisa que só dela, porque nós não tivemos essa oportunidade de ver isso. Quando eu cheguei, ele já estava morto. Mas a minha mãe fala que quando ela entrou, meu pai não falou mais nenhuma palavra. Aí a minha mãe falou, eu estou mais de 40 anos com seu pai. Eu nunca vi um olhar tão sereno e seguro como eu vi nele. O olho azul, o olho dele era mais azul que o meu. Diz que tava brilhando de uma forma. Aí diz que ela chegou chorando assim, falando pra ele, não me deixa, tá chegando o socorro. Diz que ele fez assim, pastor, ele olhou atrás dela assim, ó, com o olho brilhando assim, e partiu. Deu o último suspiro. Alguém chegou. Então foi a experiência que ela teve, né? E o meu vô foi quase igual o senhorzinho lá. Ele é o pai da minha mãe também. Ele com câncer terminal. Ele foi adoecendo, ficando mais debilitado e tal. Daí, quando a minha mãe chegou na última semana lá, ele falou pra minha mãe, olha, tem um cara de chapéu aqui que quer me levar. E eu não quero ir com ele. Eu não quero, não gosto desse cara. Né? Minha mãe começou a repreender. E falar de Jesus pra ele, falar de Jesus. Aí diz a minha mãe que na madrugada que ele foi, ele ficou em coma um dia inteiro. De repente ele voltou, acordou e falou, chamou a minha avó e a minha mãe falou, olha, eu fui num lugar que eu passei por um lugar estreito e eu cheguei num portão e eu falei com uma pessoa e eu tô muito cansado dessa viagem, que eu fui a pé, viajei muito cansado. E eu encontrei muita gente lá, só que ele falou que eu tinha que voltar aqui. Aí olhou pra minha avó e falou, pra te pediu perdão de algumas coisas. Olha só, falou, consertou umas coisas, ele falou, eu tô muito cansado agora e eu vou dormir, mas quando eu acordar eu vou contar tudo que eu vi lá. Meu. Né? Tudo que eu vi. Aí disse que ele pegou e o meu vozinho disse que pegou e falou isso, fechou o olhinho dele, daí abriu de novo, falou pra minha mãe, nossa, olha o tanto de anjo que tem aqui. Falou pra minha mãe. Morreu. Então é uma coisa muito louca isso. A minha avó, a mãe da minha mãe, né? O meu avô materno teve essa tribulação toda, né? Que ele era muito terrível mesmo. A minha avó, ela sofreu muito. E eu lembro, ela morreu bem mais tarde do que meu avô. Não lembro se foi mais de 10 anos. E ela tinha uma saúde incrível, assim. Mas um dia ela caiu, quebrou o fêmur e aquilo acabou com ela. Ela demorou para recuperar. Em síntese, ela ficou meio depressiva e aquilo foi falindo os órgãos dela, sabe? Um dia ela estava sentada, deitada assim no sofá e eu fui visitar ela porque dela tinha medo de firmar a perna. Então ela andava com andador ou na cadeira de roda. E ela gostava muito de assistir a novela, né? Ela tinha acabado de assistir a novela dela e tava lá deitada. Eu cheguei lá, falei, oi, vó, tudo bem? E daí ela falou bem assim, tudo? E eu falei assim, mas já vai dormir de novo? Brinquei com ela, né? Daí ela deu risada. Eu sentei do lado dela, ela falou assim,
deixa eu te contar uma coisa. Eu falei, conte. Ela falou bem assim pra mim, assim, essa noite eu fui num lugar tão lindo. Quando ela falou aquilo, meu corpo já gelou tudo. Sabe? Eu falei, vó, que lugar? E sabe o que é o tremendo? William, quando a gente tem a visão do sobrenatural, a gente não consegue explicar. A gente falava sobre essa semana com o pastor Kiko. A gente não consegue explicar. Você tenta falar alguma coisa semelhante, mas não tem. E ela falou assim pra mim, assim, eu fui num lugar, só que eu fui voando. Você acredita? Eu falei, claro que eu acredito. E ela deu risada assim, porque ela era bem católica assim. E ela falou assim, um homem pegou na minha mão, eu fui voando. Depois eu cheguei no lugar como se fosse um jardim muito grande, muito bonito. Eu comecei a caminhar. Mas como que se eu tô com a minha perna desse jeito? Lá eu caminhava perfeito. Okay. Aí eu brinquei com ela, falei assim, mas não doía a perna dela? Ela falou assim, não. Eu falei, e daí? Ela falou assim, eu comecei a caminhar e ele começou a conversar comigo. Ele começou a me mostrar muitas coisas. Só que ela não conseguia lembrar das informações que ele falava pra ela. Aí eu falei bem assim, tinha muita gente lá? Ela falou, tinha muita gente. Eu falei, você viu alguém conhecido? Ela, não vi ninguém conhecido. Eu falei, e daí? E daí que eu tive que voltar. Eu cheguei na minha mãe, eu falei, Deus vai recolher a avó. Mas como assim? Eu falei, Deus vai recolher a avó. Mãe, Deus vai recolher. Mas como? Ela falou assim, eu falei, mãe, ela me contou assim, 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 assim. William, fazia acho que uns 2 meses só que ela tava meio depressiva, sabe? Por causa da perna dela. Cara, em questão de meses. Questão de meses. Ela partiu. E antes dela partir, minha mãe tava no hospital cuidando dela, ela revezava com a minha tia, né? Tinha um tio meu que já faleceu também, que esse meu tio, ela esperava ele tava esperando ele pra se despedir. Só que ele era muito da vida louca, usava droga e tal. E ele falava que ele não queria lá ver a avó daquele jeito. E ela foi, os médicos diziam assim, ó, já não tem o que fazer, mas ela não morre. Tipo assim, não sei por que ela não morre. Só que os médicos, eles, cara, você acredita que os enfermeiros falaram assim, ó, tá faltando alguém pra vir aqui? Você tá entendendo? Olha só. Tem isso aí. Claro que tem. Aí ela pega e fala assim pra minha mãe assim, Joselma, quem que é essa menina que tá aí nos meus pés? Minha mãe, aonde, mãe? Ali, ó, tá olhando pra mim, tá dando risada. Aí, no outro dia, ela falou assim, quem que é esse homem que tá aí? Aí eu falei, mãe, então Deus vai recolher. Então ela viu uma menina, de repente ela viu um homem, e no terceiro dia ela partiu. Então, cara, quem somos nós para explicar o mundo espiritual? É uns mistérios, meu filho. É muito profundo isso. Uns mistérios. É muito profundo.